Rambo, Programado para Matar, é um dos meus filmes favoritos da vida. No vídeo de hoje você confere detalhes, segredos de bastidores, muitas diferenças entre o livro e o filme e algumas outras coisas que você nem sabia sobre o filme. Lançado em 22 de outubro de 1982, teve um orçamento de 15 milhões e arrecadou mais de 125 milhões de dólares ao redor do mundo. Deixe seu like no começo do vídeo e vamos começar a aventura. O filme, como muitos sabem, foi baseado no romance homônimo escrito por David Morrell, chamado First Blood, lançado em 1972, 10 anos antes do lançamento do filme. O filme já tinha projeto definido para ser produzido desde os anos 70, passando pelas mãos de vários roteiristas e produtores. Os direitos de adaptação do livro chegaram a ser comprados 3 vezes ao longo dos anos. Foi quando a Carol Pictures comprou mais uma vez os direitos do filme e foi finalmente dirigido por Ted Kotcheff. Ted Kotcheff também é diretor de um filme muito conhecido chamado O Morto Muito Louco e também Adivinhe Quem Vem Pra Roubar, dos anos 70. E foi por causa desse diretor que o filme veio a ser realizado, porque foi ele que sugeriu a Mario Kassem e Andrew Wadman, donos da Carolco, para que comprassem os direitos de produção do filme. Ted Kotcheff já estava envolvido no projeto desde 1976, quando os direitos pertenciam à Warner Bros. No início da década de 80, existiam um total de 26 roteiros diferentes, mas por decisão do diretor, a produção iria usar o roteiro escrito por Michael Kozol e William Sachin. Neste período de quase 10 anos, diversos atores foram considerados para interpretar o herói Boina Verde. Segura aí que a lista é grande. Foram considerados atores como Al Pacino, Jeff Bridges, Robert De Niro, Michael Douglas, James Gardner, Paul Newman, Chuck Norris, Nick Nolte, Ryan Neal, John Travolta e Clint Eastwood. Dá pra imaginar Clint Eastwood? Ele teria sido um Rambo bem rabugento e bem durão de qualquer jeito. Outros atores foram considerados para o papel do Coronel Trautman, que seria inicialmente interpretado por Kirk Douglas. E aqui tem uma história interessante. Como ele já era um ator bastante famoso, artes conceituais chegaram a ser feitas antecipadamente com a foto dele. A arte é essa feita por Bill Struzan. Quando Kirk Douglas ainda estava definido para o papel, ele foi realmente ferrenho em fazer alterações no roteiro. Ele era inclusive a favor do final alternativo, em que Rambo morria no fim da história. Como eles não acataram o desejo de Kirk Douglas, ele renunciou sua participação nesse filme. O que dá a entender aqui é que Kirk Douglas ele queria aparecer mais do que o Rambo, sendo que Trautman funciona como uma espécie de coadjuvante no filme. Ele falava até mesmo sobre ele na terceira pessoa. Ele queria aparecer mais do que o Rambo, essa que era a verdade. Com a saída de Kirk Douglas do projeto, os produtores entraram em contato com o ator Rock Hudson, que estava se recuperando de uma cirurgia cardíaca de peito aberto. Foi então que Richard Crenna aceitou o trabalho no final de semana antes de começarem as filmagens, que seria numa segunda-feira. Ele foi chamado de última hora. O ator teve que estar constantemente pedindo ao supervisor de roteiro para lhe dizer suas falas para que ele pudesse memorizá-las a tempo. Richard Crenna ficou realmente perdido quando chegou para gravar esse filme, mas o resultado, na minha opinião, foi muito bom. Toda a personalidade paternal que o Richard Crenna dá ao personagem é muito bonita. Os dois têm bastante química. Ainda Jack Mason, Milton Berle e Charles Nelson Reilly foram considerados anteriormente para o papel de Sam Trautman. Além de, posteriormente, Burt Reynolds também teve o interesse no papel de Trautman e o teria interpretado se tivesse tido a chance. E sobre o papel do xerife, ainda Lee Marvin, Robert Mitchum, Gene Hackman e Charles Durning foram considerados para o papel do nojento xerife Will Teslew.
A Sylvester Stallone foi oferecido o papel principal e depois de ele ler o roteiro em menos de 24 horas, ele concordou em fazer parte da produção. Porém, pouco antes de começar as filmagens, ele começou a ter dúvidas referentes ao projeto, pois ele viu que tinha sido um filme que tinha passado por vários estúdios e vários atores famosos já haviam rejeitado o personagem. Depois do sucesso de Rocky, os outros filmes do Stallone não tinham alcançado ali um grande sucesso. Então, se ele falhasse nesse projeto, isso seria muito ruim para a carreira dele. O Stallone ele tinha uma fixação ali muito grande, ele tinha muito medo, ele era bastante perfeccionista com os projetos dele que iriam dar certo e os que não iriam dar certo. Até no documentário do Stallone a gente pode ver isso, que ele tem ali todos os projetos, os nomes dos filmes que ele fez, todos anotados, e ele tem uma opinião assim muito concreta sobre cada um deles. Até mesmo os filmes que não foram bem aceitos e que a crítica não aceitou, o que ele sempre achou que são filmes que ele se esforçou muito e não deram certo. O produtor Mário Casas sugeriu que se Stallone não quisesse atuar, que ele pelo menos usasse as habilidades dele como roteirista e reescrevesse algumas coisas de acordo com sua visão. Sylvester Stallone pediu 3,5 milhões por seu papel. Os produtores fizeram um acordo onde ele receberia 2 milhões inicialmente e 1 milhão viria da renda de bilheteria. Aconteceu que quando Stallone reescrevia algumas coisas, acabou que ele se via bastante no personagem, então ele se convenceu de que o papel era para ele. Falando sobre as diferenças do livro e do filme, para isso precisamos primeiro falar um pouco sobre o autor do livro, o escritor David Morrell, que além de First Blood, tem mais 27 livros publicados e traduzidos para 26 idiomas. E ele também já escreveu roteiros para os quadrinhos dos heróis Capitão América, Homem-Aranha e Wolverine. Só para fins de curiosidade. Acontece que David Morrell teve alunos que haviam acabado de voltar da guerra do Vietnã, e eles tinham dificuldades de aceitá-lo como uma figura de autoridade. Ele costumava ficar depois da aula para conversar com esses alunos e ouvir suas dores e tentar entender o que estava acontecendo na mente deles. Eles diziam que tinham dificuldades para dormir, tinham pesadelos como se ouvissem tiros e barulhos altos. Com isso, ele descobriu um padrão de comportamento que o fez escrever o livro, criando uma versão do personagem baseada em um de seus alunos. No filme, o personagem se chama John, apesar que esse nome foi dado exclusivamente para o filme, pois no livro ele se chama apenas Rambo, que, abrindo um parênteses aqui, ele colocou esse nome se baseando numa variedade de maçãs. Dá para acreditar? E ele também ainda se lembrou de Arthur Rimbaud, o nome de um poeta francês que ele estava estudando na época. No livro, o personagem é um assassino psicótico de sangue frio, que, diferente do que Stallone reescreveu para o personagem, que era um homem perdido que não sabia o que fazer com sua vida. No filme, o Coronel Trautmann é um amigo e antigo comandante de Rambo. No livro, Trautmann não é amigo de Rambo e o personagem nem se lembra dele. E uma das diferenças mais impressionantes é que a icônica faca de Rambo não é mencionada no livro. No filme, Rambo inicialmente machuca seus oponentes para que eles se mantessem longe. Ele só queria dar um susto. Agora, no livro, o tratamento é diferente. Ele eliminava a todos logo de cara. E no livro, o interessante é que o xerife sobrevive. E nesta cena é possível ver que o xerife tem 3 medalhas que indicam que ele é um ex-combatente da Guerra da Coreia. No livro, o principal fator do qual esse xerife tem desprezo por Rambo foi porque ele era um veterano da Guerra do Vietnã. E as pessoas já nem se lembravam de veteranos da Guerra da Coreia. Isto implicitamente nos explica finalmente toda essa perseguição dele com Rambo. No livro, a caverna estava infestada era de morcegos, mas no filme são ratos, pois eles decidiram que seria mais fácil de manuseá-los. Quando Rambo consegue escapar da cadeia e voltar para a cidade, ele causa somente alguns danos materiais no filme, mas no livro ele elimina todos que cruzam o seu caminho, tanto oficiais da lei como civis. No final do livro acontece um combate entre Rambo e Tesla, que os deixa ambos completamente feridos.
O xerife morre por causa dos ferimentos e Rambo decide acabar com seu sofrimento, mas está fraco demais para se movimentar. Então, o próprio coronel se encarrega de eliminá-lo com um disparo em sua cabeça. Eles tinham gravado um final em que Rambo meio que força que Trautmann o matasse. Ainda tem outro final em que Rambo fugiria e atirava contra a polícia, mas acabava sendo morto. Finais esses que eram os mais próximos do final do livro. Mas o próprio diretor e Stallone comentam que em uma exibição teste feita em Las Vegas, as pessoas gostaram do filme inteiro, mas ficaram totalmente insatisfeitas com seu final. Isto convenceu o diretor de que o herói teria que sobreviver. Então o final escolhido foi aquele que todos nós conhecemos. Pelo menos no documentário, Stallone falou que esse final foi ideia dele e foi o que eles usaram. No livro Rambo, ele é apresentado como um indivíduo em estado grave de estresse pós-traumático e altamente perigoso para a sociedade. Mas para que o público pudesse simpatizar com ele no filme, isso foi alterado para que ele parecesse um homem andante pela vida, sem destino e que sofre abuso das autoridades. Ou seja, Stallone conseguiu fazer de uma máquina de matar, que era totalmente um perigo para a sociedade, em um grande herói de ação totalmente amado pelo público. As fotos que John Rambo mostra para a senhora no filme são de membros da equipe. E você sabia que esta senhora nunca foi creditada no filme? E até hoje ninguém sabe o paradeiro desta atriz? Pois é, seria um mistério? As gravações deste filme foram realizadas durante o inverno em uma cidadezinha chamada Hope, Colômbia Britânica, no Canadá, com temperaturas abaixo de zero e muitas chuvas. E foi isso que acabou dando aquele visual ideal que o diretor queria para o filme. A mulher que cumprimenta o xerife nesta cena era Amy Alexander, a esposa de um famoso empresário local. Diz a lenda que Stallone ficou hospedado na luxuosa mansão deles enquanto gravava esse filme. E falando sobre essa cidade, em 2020, Stallone revelou que estátuas do personagem foram colocadas em algumas partes da cidade e inclusive ele postou isso em seu Instagram. E o escultor das estátuas, Ryan Village, e algumas autoridades da cidade estiveram presentes na cerimônia de inauguração. No ano em que esse filme foi gravado, uma fábrica local havia fechado e saído do local, acabando por deixar vários moradores desempregados. Eles ficaram muito felizes em saber que o filme estava sendo gravado lá, pois isso deu oportunidade a muitos desses moradores que trabalharam como figurante na produção. A faca de combate de marca registrada de Rambo foi projetada pelo falecido fabricante de facas do Arkansas, Jimmy Lilo. O filme popularizou este estilo de facas de sobrevivência, com cabo oco e bússolas no punho. Sylvester Stallone fez questão de escolher o então fabricante, e o objetivo era confeccionar uma faca para extremas situações de sobrevivência, com um lado amolado o suficiente para cortar carne e diversos alimentos, e também um lado com dentes para serrar madeira. E também conter um compartimento de armazenamento para guardar fósforos, agulhas, linha de nylon e uma bússola. Foi dado crédito ao filme Rambo por popularizar esse tipo de faca de sobrevivência e revitalizar a indústria desse artefato na década de 80. Durante a cena de fuga, Stallone golpeou de verdade o ator Ralph Ruffles e quebrou o nariz do cara. Por isso ele aparece com um curativo durante o resto do filme. Engraçado se não fosse trágico. O dublê de risco no carro da polícia fraturou sua coluna porque ele calculou errado o salto e o carro atingiu uma altura superior não esperada e caiu pesadamente sobre suas 4 rodas. Quando ele saiu do carro, se viu impossibilitado de andar e caiu no chão. A cena foi regravada com outro dublê e outro carro foi utilizado, e a tomada foi a que foi utilizada no filme. A cena em que a viatura cai no barranco não estava planejada, mas o diretor gostou tanto que terminou a tomada com o ator Brian Dennehy saindo do carro. E a cena de perseguição com a moto, por incrível que pareça, não foi anteriormente coreografada.
Essa lona que o Rambo faz como uma espécie de roupa era um pedaço de lona velho encontrado na vizinhança, e ele se tornou artigo de luxo na produção, porque só tinha ele naquela localidade. Como já disse anteriormente, fazia bastante frio nessa região. O próprio Stallone disse que um de seus maiores erros foi ter ficado de camisa regata naquele frio. Diz a lenda que Stallone guarda esse artefato entre seus objetos até o dia de hoje. O salto de John Rambo foi realizado por 2 dublês. Um saltou sobre uma bolsa de ar e o outro de um guindaste em direção às árvores. Stallone completou a cena e o diretor queria que ele gravasse 3 vezes, quando na segunda vez ele se feriu gravemente, fraturando uma costela. Isso fez com que ele se ausentasse por 30 dias da produção, até que ele estivesse em condições melhores para voltar a gravar. Nesta cena, Stallone também apoiou sua mão em um dos explosivos, e é possível ver o desespero dele nessa cena, pois ele pensava que tinha perdido o polegar dele. Durante o intervalo das gravações, Stallone resolveu ir em um pronto-socorro com um ferimento falso do filme, esse mesmo que ele costura em cena. As enfermeiras se desesperaram e disseram que ele era o homem mais durão que elas tinham visto. Stallone querendo dar uma de gostosão, né? Como sempre. O piloto do helicóptero foi interpretado por Charles Tamburro, um piloto profissional na vida real. 2 dos gritos ouvidos nesta cena foram usados no jogo Golden Axe de 1989, e é bem engraçada. Escuta aí. Inicialmente, Stallone pensou que teria mais lógica Rambo pegar a jaqueta do oficial para se proteger do frio, mas depois ele decidiu que seria melhor que o personagem continuasse usando o poncho improvisado, pois a atitude de tomar a jaqueta não ia fazer muito sentido. O ator David Caruso, que interpretou Mitch, seria protagonista da famosa série de televisão CSI Miami. Se você assistiu o Rambo e viu esse ruivinho andando pra lá e pra cá e achava o rosto bem familiar, agora você sabe quem é. O assistente do diretor Craig Huston interpretou o operador de rádio da polícia. Os nomes dos guardas nacionais eram os nomes verdadeiros dos atores que os interpretaram. Oi, Steve. O que é? Eu quero que você e Bruce deem a volta por essas árvores e fiquem na frente da mina. Esqueça isso, Clinton. Eu não vou subir lá. Nem eu. Brandon! Quê? Eu quero que você entre naquela mina. Ah, eu não. Esse cara deve estar esperando pela gente lá dentro. Ficou maluco, Clinton? Quem é que está com o lançador de foguetes? Eu! Venha cá, Earl. Graças à experiência e conhecimentos técnicos de Andrew Laszlo, diretor de fotografia, muitas das tomadas foram gravadas completamente sem iluminação. Por exemplo, a cena da caverna, que foi gravada com a iluminação somente da tocha, algo que é raro em filmes. Segundo Stallone, os ratos na caverna realmente morderam ele. E de acordo com um representante de cuidados com os animais, que estava no set do filme, ele relata que ratos foram espremidos e arremessados contra a parede, queimados e mortos por um ator, enquanto o diretor e a equipe riam. Ela disse que nada pôde fazer a não ser que esperasse o filme ser lançado e denunciasse o mesmo ao National Film Board do Canadá. Acusação grave, hein? O monólogo final de Stallone, em que ele dá tudo da sua atuação ali, eu acho que ali o Stallone ele arrebenta demais, e ali ele realmente mostra seus talentos como ator e que ele é capaz de atuar. Sempre eu pensei isso quando vejo essa cena. O monólogo dessa cena foi baseado em uma história real, contada a Stallone por um verdadeiro veterano do Vietnã. O corte inicial deste filme tinha quase 3 horas e meia. Depois do Stallone assistir, ele até pensou em comprar esse filme e destruir para que ninguém pudesse assistir. Que esse filme deixou o Stallone e o agente dele praticamente doentes. Os caras ficaram realmente atribulados. Dá pra acreditar?
Para consertar isso, foi decidido eliminar muitas e muitas cenas e colocar a história para ser contada pelo ponto de vista dos outros personagens. Stallone realmente achou que esse filme fosse acabar com a carreira dele. Após o resultado que o filme trouxe, hoje ele considera esse o melhor filme de ação que ele já realizou. Stallone considera o primeiro filme da franquia o melhor, e eu concordo com ele. Vocês podem até discordar de mim, mas pra mim, o primeiro filme é o melhor. Se você acha o segundo filme melhor, não tem problema, são todos ótimos filmes. Eu sou suspeito pra falar de Rambo, porque eu sou muito fã da franquia. O grande Jerry Goldsmith, que já fez trilha sonora para diversos filmes famosos, ficou encarregado de compor a trilha sonora para esse filme. E algumas melodias se converteram em características inconfundíveis do personagem. E também a música It's a Long World, que também está nas outras sequências do filme e também no desenho animado, onde o Rambo não matava ninguém. Esse filme marca a primeira vez em que um filme de Rambo e Rocky foram lançados no mesmo ano, ambos estrelados por Stallone. O filme do Rocky em questão era Rocky III, o Desafio Supremo. O sucesso do filme Rambo contou ainda com 4 sequências, um desenho animado, novelizações, histórias em quadrinhos, diversos brinquedos, videogames, entre muitos e muitos outros produtos comerciais, e também sendo responsável pela Rambo Mania nos anos 80 e 90, que fez muita criancinha ficar sem camisa nos seus aniversários, arriscando com a faixa vermelha do Rambo. Não julgo, queria eu fazer isso hoje em dia. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, inscreva-se no canal, deixe o seu like, deixe um comentário. Por favor, compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que gosta de Rambo, no seu grupo de amigos, para as pessoas que gostam de filmes dos anos 80, para o seu pai, para o seu irmão. Compartilha para todo mundo, você vai estar me ajudando muito. Façam comentários aqui embaixo, eu vou estar respondendo todos os comentários, eu sempre leio todos os comentários, cada um deles é muito importante para mim, acredite. Anteriormente fizemos um dossiê sobre Robocop que tá bem completo e eu vou deixar ele aqui agora para você assistir. Um grande abraço e até a próxima!